Amigos, bem-vindos ao podcast da Paróquia de Palhais, Santo António, na Diocese de Setúbal, Portugal. Nós existimos para fazer discípulos missionários que amam Deus e que amam os outros. E ajudamos as pessoas a crescer na sua fé, para que possam viver segundo o sonho que Deus tem para cada um. Aqui sonhamos ser como uma casa acolhedora onde a comunidade, em família, transformada pelo Espírito Santo, ama, reza, vive e serve como discípulos de Jesus e missionários do Evangelho. Vamos agora ouvir a gravação da homilia do Padre Licínio. Esperamos que seja inspiradora, o motive e alimente o seu dia. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Eles responderam-lhe: nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes Jesus: rapazes, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Disse-lhes Jesus: lancei a rede para a direita do barco e a encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe: quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Ele respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe 2ª vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez se o amava, e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, bem sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá
e te levará para onde não queres. Jesus disse isto para indicar o género de morte com que Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. A palavra que hoje nos foi dada a comungar elucida-nos naquilo que é o nosso caminho. Somos a Igreja de Deus, somos as pedras vivas do templo do Senhor. O número dos discípulos apresentados, e como ouvíamos na introdução a este Evangelho, dizia-nos, eram 7 discípulos que estavam a pescar e que seguiram Pedro. Estes 7 discípulos simbolizam a Igreja, simbolizam a comunidade, simbolizam a comunhão com toda a comunidade dos filhos de Deus. Mas quando andamos sozinhos, quando andamos isolados, o que é que nos acontece? Não pescamos nada. Quando estamos isolados, quando não temos ninguém, não pescamos nada. É a solidão, é a dificuldade, é a dor. Mas no raiar da aurora, alguém nos desperta. Tendes alguma coisa que comer? Senhor, andamos toda a noite e não apanhamos nada. Lancei as redes para a direita e imediatamente as redes se encheram. E alguém tem o discernimento de descortinar que algo espetacular, alguma coisa, alguém está ali. É o Senhor. O discípulo amado fala isto. É o Senhor. E se é o Senhor, o que é que Pedro imediatamente faz? Veste as suas roupas e lança-se ao mar para ir em direção ao Senhor. Não fica parado. Descortina, descobre, sente-se elevado, sente que a presença de Deus junto dele o renova e o transforma e avança, não pensa, age e segue. Jesus tem já algo preparado. Manda trazer mais uns peixes. E Pedro avança, vai logo puxar as redes, juntamente com os outros, com a comunidade que está ali à volta dele. E depois segue-se a segunda parte. E a segunda parte é aquela parte em que nós estamos envolvidos. Pedro, Tiago, João, Maria, Antónia, cada um pode colocar o seu nome nesta mensagem ou nesta interpelação de Jesus. Amas-me? Licínio, Antónia, Zulmira, todos. Amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. E Jesus continua a insistir conosco. Amas-me? Sim, Senhor, eu amo-te. Apacenta as minhas ovelhas.
E Jesus volta a questionar-nos: amas-me? E às vezes nós ficamos tristes pelo Senhor nos questionar. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apascenta as minhas ovelhas. A dimensão do encontro com o Senhor e o Ele continuar a dizer-nos que a nossa vida às vezes não é como a gente quer, é como tem que ser. E leva-nos às vezes aos infortúnios. E diz o evangelista de que a morte a que Pedro seria sujeito seria complicada e difícil. Mas é importante que sintamos a grandeza e a beleza do amor de Deus no percurso da nossa caminhada. E temos que sentir verdadeiramente que somos chamados a uma renovação, a uma transformação, a uma novidade. E hoje, de novo, o Senhor continua a questionar-nos: amas-me? Confias em tudo aquilo que eu te digo, em tudo aquilo que és, em tudo aquilo a que és chamado? Somos questionados e cada um de nós, no percurso da nossa caminhada, temos que saber dizer: Senhor, aqui estou, acolhe-me, dá-me dignidade, alimenta a minha fé, transforma-me, renova-me, dá-me alento. Vocês ouviram os 7 selos do Apocalipse? Quem é que consegue abrir o livro da vida? O Senhor Jesus. Eu, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro que dá a vida. Nos Atos dos Apóstolos, os apóstolos apresentam-se diante do Senhor, apresentam-se diante dos homens com a convicção da vida no Senhor. Estão inteiramente confiados no amor de Deus, na graça de Deus. Não param. Foram presos. Soltaram-se da prisão miraculosamente. Não têm receio, não têm medo. Somos chicoteados por dizermos aquilo em que queremos. Não temos vergonha, não temos medo, não temos receio. Temos plena confiança no Senhor. E essa confiança transforma, renova-nos, dá-nos alento e faz-nos diferentes. É a dimensão da vida nova no Senhor. Quando amamos incondicionalmente e seguimos as pisadas de Jesus, não temos receio de nada nem de ninguém. A nossa entrega, a nossa dádiva, a nossa consagração é total. E eles sofrem porque cumprem a missão que o Senhor lhes confia. Por isso, é a missão a que somos chamados todos a cumprir. É cumprirmos a missão a que somos chamados. E que essa missão seja de facto maravilhosa e espetacular e que nos ajude a fazermos do nosso momento um momento de alento, um momento de convicção e um momento de profunda união. Hoje, no Dia da Mãe, e neste contexto pascal, nós queremos sentir-nos verdadeiramente em comunhão com todas as mães do mundo. As que estão aqui presentes, de forma muito concreta, ou que nos seguem também pela comunicação social, mas vamos ter presente também todas aquelas que foram nossas mães e que o Senhor já tem junto de si. Que elas sejam essa estrelinha, essa luz que nos orienta e que nos encaminha para a plenitude, para a eternidade. Sentirmos esta graça e este dom ajuda-nos a irmos mais além. Tantas e tantas. Estou-me a recordar da minha querida mãe e recordo também as queridas mães de cada um de vós que está aqui e que já estão lá a iluminar o nosso caminho. Que elas nos ajudem
e que consigam ir mais além. Os desígnios do Senhor, às vezes, são completamente diferentes daquilo que a gente queria para nós. Mas nós oramos e rezamos ao Senhor para que nos oriente e que nos ajude a sermos essa presença maravilhosa e espetacular no percurso da nossa caminhada. Por isso, a todas as mães aqui presentes, que sintam a grandeza e a beleza dessa dádiva que o Senhor vos concedeu como um momento criador, momentos de vida, momentos de encontro, momentos de transformação e de renovação. Não tenhais medo da vida que foi gerada no vosso ser e que toda essa realidade seja também bem-vinda e seja grandiosa. E os filhos e as filhas também que já partiram, porque também recordamos, pedimos ao Senhor que os tenha também já na eternidade, com esse sentido pleno de vida. E saibamos rezar uns pelos outros para que a vida possa também florescer. E sabemos o quão doloroso é quando perdemos alguém. É muito complicado, muito difícil. Mas, Senhor, cá estamos, entrego-me nas tuas mãos. Senhor, que se cumpra também a tua vontade, aquilo que deve ser a nossa vida. Que saibamos iluminar-nos e saibamos iluminar a nossa vida e a dos nossos. Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt.